Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Deus vivo. A você que me acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você, muita luz para todos da sua casa. Nesse momento eu quero convidar a você para nos unirmos pela fé. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós buscamos pelo Espírito Santo do Deus vivo. É a quarta-feira da busca da salvação, pela busca do poder do Espírito Santo do Deus vivo. E eu quero nesse momento, você que me acompanha pelo canal Denison Souza, pelo YouTube, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza, tá bom? Você que me acompanha pelo Facebook, tem a opção aí de você me seguir, caso você não me siga, e ativar o sininho, ative o sininho, tá bom? Para você receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Quero pedir a você que já deixa aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Você que acompanha aí pelo YouTube, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, porque isso é importante para que assim a plataforma possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Você que está pelo Facebook também, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu coraçãozinho, tá bom? Deixa aí, compartilha essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. E aí, tá chovendo muito aí na tua cidade, no seu bairro, onde você mora? Muita chuva? Aqui no Rio de Janeiro tá caindo um pé d'água. Pé não é pé não, é muito mais do que um pé. É muito mais do que um pé d'água tá caindo. Tá chovendo muito, mas muito aqui no Rio de Janeiro. Mas tem que ter chuva, né? Se não houver chuva, como é que vai haver, por exemplo, abastecimento de água, né? Eu, por exemplo, eu moro aqui próximo à estação de tratamento de água do Guandu. É considerada a maior estação de tratamento de água da América Latina. A maior estação de tratamento de água da América Latina, da América do Sul, fica aqui, ó, ao lado da minha casa. É bem próximo. Moro próximo à estação de tratamento de água do Guandu, próximo à fábrica da Antártica e da Brahma, né? A Ambev, né? Então é isso, muita chuva no Rio de Janeiro. E daqui a pouco, não demora muito não, daqui a pouco eles vão ligar o maçarico lá em cima. Rio de Janeiro, você sabe, né? Chegou próximo de outubro para novembro, pronto, a coisa começa a esquentar aqui para os carioca. Então é isso, muita chuva aqui no Rio de Janeiro, quase eu não consegui entrar devido ao mau sinal aqui, deu uma queda na internet, mas graças a Deus deu para poder entrar. Então, vamos de louvor? Deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? Deixa aí nos comentários. Vamos nesse momento de louvor e depois, após o momento do louvor, nós vamos de palavra. E no finalzinho da palavra, né, no momento no finalzinho da ministração da palavra, nós estaremos orando pela vida espiritual de todos, tá? Hoje estarei orando especialmente pela vida espiritual. Então, mas sem delongas, mas sem enrolação, né? Vamos para o louvor, vamos louvar, vamos bem dizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Compartilhe essa live. Vamos de louvor nesse momento. Meu lindo Jesus. Jesus, tu és o amado da minha alma. Jesus, tu és o amado da minha alma, pastor da minha alma.
pastor do meu coração. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê frutos, tu és a minha adoração. Oh, meu lindo Jesus. Oh, meu lindo Jesus. Oh, meu lindo Jesus. Oh, meu lindo Jesus. O óleo de alegria. Alegria que ungiu tua cabeça. Escorreu por tua barba, estás aqui. A orla de suas vestes enche a sua igreja. E o perfume do teu óleo eu posso sentir. Meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus. Abre os teus sentidos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa sentir, possa fluir. Aleluia! Eu quero na justiça contemplar a tua face. Quando eu ressuscitar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus. Meu lindo Jesus. Como é lindo o amado da minha alma. Seu nome é doce ao meu paladar, ansiosamente eu desejo, suspiro só de ouvir pronunciar Jesus. Glória a Deus. Vamos de louvor, permaneça na live. Vamos bem dizer ao nome do Senhor, teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus.
Senhor. Adore aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Aquele que nos ama. Porque Ele nos amou primeiro. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Tudo que posso, recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, no teu peito, me embriagar no teu amor. Tudo que possa recostar-me no teu peito, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, Jesus, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, Jesus, me embriagar no teu amor. Todos os dias da minha vida, Senhor, me embriagar no teu amor. Tudo que possa render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso. Vamos de louvor, mais um louvor, tá bom? Em seguida nós vamos de palavra. Quero pedir a você que já deixe a palavra aberta em Mateus, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde nós vamos fazer a leitura da palavra, tá bom? Mateus, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 29. Mateus, capítulo 24, versículo 29, é onde nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Vamos de mais um louvor e em seguida viremos com a poderosa palavra de Deus em nome do Senhor, tá bom? Deixa aí a palavra em Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 29, é onde vamos fazer a leitura. Deixa aí aberto e em seguida, após o louvor, nós estaremos ministrando a poderosa palavra. Irmão de louvor, permaneça na live. Milhares e milhares. Milhares e milhares, milhões e milhões de almas ao redor do trono, cantando com os anjos a linda canção do Cordeiro. Ó Rei das Nações,
nações. O Rei das nações, que não temerá e não glorificará o teu nome. Grandes são tuas obras e admiráveis são os teus feitos. Senhor Deus, Todo-Poderoso. declare, aleluia, louvado seja. Aleluia, aleluia, Aleluia. Ele reina nas alturas, reina entre nós, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia, Aleluia. Ele reina nas alturas, reina entre nós, Jesus, Jesus. Todas as nações, desejado das nações, todas as nações te adorarão, pois só tu és santo. Diante de ti, todo joelho se dobrará e confessarão que tu és o Senhor. Xarabastor, ele cantará mais. Aleluia, 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 aleluia. Ele reina nas alturas, reina entre nós, Jesus, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele reina nas alturas, reina entre nós, Jesus, Jesus. Reina entre nós, reina. Pela nação ele canta mais. Os anjos adorando diante do Santo dos Santos. Os anjos adorando com a igreja, o céu está aqui neste lugar. O Espírito Santo adoramos ao Cordeiro que se assenta no trono. Pelo Espírito Santo adoramos ao Cordeiro que se assenta no trono. Ora vem agora, volta agora, Senhor Jesus. Ora vem agora, volta agora, Senhor Jesus. Ora vem agora, nós clamamos, Senhor Jesus. Ora vem agora, volta agora, Senhor Jesus. Conscientemente pedimos, volta agora, Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo pedimos, volta agora, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele reina nas alturas, reina entre nós, Jesus, Tu és o Senhor, te pedimos, volta, Senhor, Tu és o Senhor, te pedimos, volta, desejado das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vem buscar a sua amada noiva, o seu povo, a sua igreja. Glória a Deus. Pois bem, vamos de palavra nesse momento. Depois de cantar, louvores que falam a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. Aí que está o segredo dos ministérios que operam com sinais, prodígios e maravilhas. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando um determinado ministério tem Jesus Cristo como centro de suas atenções, os prodígios, os sinais e as maravilhas têm que acontecer, porque ele diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Que crerem em quem? Em mim. Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço. E fareis as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores ainda. Então, todo ministério tem que ter Jesus Cristo. Jesus Cristo como o quê? O centro das suas atenções. Porque Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus. Aqui no Ministério Denison Souza, pelo meu ministério, aqui eu anuncio Jesus Cristo como Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Deus. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Daqui, Daqui, da própria palavra. A própria palavra declara que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que adivina as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, Jesus Cristo, Ele é Deus. Então, Ele tem que ser anunciado como Deus. Ele tem que ser adorado como Deus. Existem em muitos lugares aí que Jesus Cristo, Jesus Cristo não é adorado como Deus. Jesus Cristo não é o centro do culto. O culto não é para Jesus Cristo. O culto não é para Deus. O culto é para o homem. E o culto não tem que ser para o homem. O culto não pode ser para o homem. O culto é para Deus. O culto é para Deus. O culto tem que ser para Deus. Não tem que ser para o homem, não. De vez em quando eu coloco aqui um louvor, sabor de mel. Um louvor que fale ao coração do homem, Mas antes de qualquer louvor ou cântico que a letra fale com o homem, deve-se colocar primeiramente em um culto, em uma reunião, em um culto a Deus, deve-se colocar o quê? Louvores que venham bem dizer e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Está escrito lá em Apocalipse, A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a sabedoria e as ações de graças. Aquele que está sentado no alto e sublime trono. Então, Jesus Cristo, Ele é digno de ser adorado, porque Ele é Deus. Então, às vezes você vai em determinados lugares, que se dizem ser, de oração, de busca para com as coisas de Deus, mas Jesus Cristo, que é bom mesmo, quase nem se fala de Jesus. Jesus é como se fosse, Enfim, Jesus ele tem que ser o centro do culto, porque Ele é Deus. Como Ele mesmo disse a Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não percebeste, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo é Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. E nesse momento, é momento de palavra, tá bom? Momento da palavra, Mateus capítulo 24, vamos ler aqui a partir do versículo 29. O
Espírito Santo tem cobrado isso de mim. Filho, toda quarta-feira eu quero que você fale a respeito dos sinais da volta do meu filho. Eu quero que você fale a respeito da grande tribulação, do princípio das dores, do arrebatamento da igreja. Então, toda quarta-feira, até a segunda ordem do Senhor, eu vou estar falando a respeito dos sinais da volta de Cristo. E hoje nós estaremos mais uma vez falando a respeito dos sinais. Por isso eu quero pedir a você que está acompanhando, abra em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 29. Está escrito assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. De uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E eu quero que você tenha atenção com esta palavra, né? Portas. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus vai falar contigo, irá falar conosco por meio desta palavra. Estaremos falando a respeito da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Esse é um dos títulos de Jesus Cristo. Um dos títulos do Senhor é este, Filho do Homem. E ele disse que o Filho do Homem haveria de vir das nuvens dos céus, com poder e grande glória. Deus vai falar conosco por meio desta palavra. Mas antes eu quero nesse momento orar para que Deus venha com uma palavra rema, com uma palavra revelada. Por isso permaneça em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada e todos nós queremos ouvir exclusivamente, unicamente a tua voz por meio da tua palavra. Por isso fala conosco, Senhor, e envia-nos o teu Santo Espírito e revela-nos a tua palavra. Faça-nos entrar no teu descanso. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus, mas não só apenas ouve, mas as pratica. Então vem agora, Senhor, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós avivamento, sim, avivamento espiritual, derramamento de virtude, de unção, de poder sobre as nossas vidas espirituais, e assim
o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja do Deus vivo. Diga amém. O Rei dos Reis vai falar contigo. O autor e consumador da fé, ele vai falar contigo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai falar contigo por meio do mensageiro. Por isso esteja com seus ouvidos abertos para aquilo que Deus vai falar nesse momento, por meio da palavra, por meio do mensageiro, pela ministração da palavra. Esteja com seus ouvidos abertos. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito de Deus, não endureças o teu coração. Aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras do Senhor. E aquele que fala as palavras do Senhor não recebe o Espírito por medida. Então, meu Deus, que a tua palavra ela venha, meu Deus, produzir resultado para todos que ouvirem da mesma, em nome de Jesus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta. Aqui mesmo em Mateus capítulo 24, versículo 1 está dizendo: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: Quando será o fim do mundo? Quando haverá? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus Cristo ele começa a falar dos sinais. Ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Por enquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então Jesus Cristo ele fala que haveria muitas coisas acontecendo de maneira simultânea no mundo quando estivesse próximo do dia da sua volta. E aí já falamos a respeito de, por exemplo, já falamos a respeito da questão da exortação, da vigilância. Semana passada, por exemplo, estava falando da questão do anticristo se assentar no trono como Deus lá em Jerusalém, lá no templo onde está sendo construído. E hoje, folheando, passando aqui, olhando aqui a palavra, o Espírito Santo falou aqui comigo, Deus, o Senhor falou comigo: filho, eu quero que você fale a respeito desse trecho aqui, que é o trecho que eu li, Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 35. E aqui no versículo 29 diz aqui: e logo depois da aflição daqueles dias. Da aflição daqueles dias. Que dias? Esses dias aqui, E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então,
Mateus capítulo 24, versículo 29, está dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias. Recentemente a humanidade passou por um período de grande aflição, que foi a pandemia, que eu chamo de pandemônio. A humanidade passou recentemente pelo pandemônio, pela pandemia. Pessoas ficaram presas, isoladas dentro de casa, sem poder saírem, inclusive para trabalhar. Mas aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas tiveram que sair, não só no Rio de Janeiro, mas eu acredito que em vários lugares do Brasil, muitas pessoas se viram obrigadas a não ficarem em casa, mesmo sabendo que deveriam ficar em casa. As pessoas ficaram naquela: ou eu fico em casa e morro de fome, ou eu saio para trabalhar, para ter o sustento, e aí corro o risco de morrer desse vírus. E muitas pessoas morreram por causa da Covid. Muitas pessoas perderam as suas vidas, muitas pessoas perderam as vidas, inúmeras pessoas morreram por causa da Covid. E nós passamos por um momento dificultoso. Foi um momento difícil, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Porque a palavra pandemia, pan vem de mundial. A palavra pan significa, é algo que está associado ao mundo. Pandemia, ou seja, foi uma doença, uma moléstia, no caso, foi uma peste. Como diz aqui a palavra, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ou seja, foi uma peste. Uma peste que alcançou todos os povos, todas as nações, algo que nunca havia acontecido antes em toda a história. E aqui em Mateus capítulo 24, versículo 29, está dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias. Então a gente já passou por um período de grande aflição, que foi a pandemia. Agora, nesse momento, por exemplo, lá na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, está lá, aquele conflito que não acaba. A palavra fala sobre rumores de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Então, está havendo rumores de que para 2023 nós poderemos ter aí uma terceira guerra mundial. Aliás, já se fala a respeito da terceira guerra mundial há muitos anos. Desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial, lá na década de 40, para quase início de década de 50, lá atrás, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, desde lá de trás, que vem se falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. E nós temos tido rumores de que o mundo poderá, em 2023, ter uma Terceira Guerra Mundial. Esse rumor de Terceira Guerra Mundial já não é de hoje, é como eu disse, desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que aí veio década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, aí veio o ano 2000. Desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial que se fala a respeito de uma possível Terceira Guerra Mundial. E aqui Jesus Cristo ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias. Quais são essas aflições que ele se refere? Essa aqui, ó. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Você sabe, né? A mulher, quando ela está prestes a dar à luz, ela começa a sentir dores de parto. E Jesus Cristo está se referindo quando ele fala que princípio das dores, ele está se referindo a estes sinais. Rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E aí Jesus Cristo ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá
e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Segundo os cientistas, o Sol ele está perdendo a sua força. Agora, atualmente, nesse exato momento, chove muito aqui no Rio. Chove muito. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, em período de verão, os dias são, extremamente quentes. O Rio de Janeiro é conhecido, por exemplo, como a cidade, no caso Rio, tem até uma música secular, de uma cantora secular, que na letra diz Rio 40 graus, Rio 40 graus. E realmente, o Rio de Janeiro, no período de verão, são dias muito quentes que se faz aqui no Rio de Janeiro. 40 graus é pouco. 40 graus, sensação térmica na sombra. Porque debaixo do sol, a sensação térmica é muito maior do que 40 graus. Aqui no Rio de Janeiro você pode até fritar ovos. Se você jogar assim, quebrar um ovo e jogar o ovo assim na pista, o ovo vai ali, começar a fritar, a ser fritado. Tamanho é o calor aqui no Rio de Janeiro, no período de verão. É uma das cidades mais quentes no período do verão aqui no Brasil. Se não é a mais quente. Se não é a mais quente, é uma das mais quentes no período do verão. E Jesus Cristo ele fala que o sol irá perder o quê? Ele fala aqui, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz. Você sabe, a lua ela reflete a luz do sol. Quando você anda à noite e vê lá aquela lua cheia, e aí você vê a luz da lua batendo sobre a terra, essa luz você sabe, a luz que a lua reflete sobre a terra é a luz que vem do sol. E Jesus ele fala que o sol irá se escurecer, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Nessa guerra agora, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, eu não sei se é verdade, Porque hoje em dia nós temos muitas fake news. Mas dizem que já apareceu nos céus lá da Rússia e também da Ucrânia, daquela região, espaçonaves, naves consideradas como, por exemplo, OVNIs. Para você entender, OVNIs seriam OVNIs aparecendo nos céus ali da região da Ucrânia, da Rússia. Você sabe, na internet tem muita invencionice, tem muita coisa que é coisa da imaginação do homem. A Bíblia, por exemplo, não fala sobre OVNIs, não fala sobre extraterrestres. Aliás, para não dizer que a Bíblia não fala sobre extraterrestres, a Bíblia até fala. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus Cristo pode-se dizer que Jesus Cristo e os anjos são tipos de extraterrestres. O que é o extraterrestre? O extraterrestre é aquele que veio de fora da Terra, é aquele ser que não é da Terra, que veio de fora da Terra. E Jesus Cristo, por exemplo, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se os meus súditos fossem deste mundo, eles não permitiriam que eu fosse entregue nas mãos dos homens. Mas é claro, nós sabemos que Jesus Cristo ele não é um extraterrestre como Hollywood quer apresentar, ou pelo menos tem tentado apresentar às pessoas, ou pelo menos tentado passar a ideia para as pessoas de como é um extraterrestre. As pessoas têm a ideia de que um extraterrestre seja, por exemplo, como aquele ET. Lembra daquele filme, o filme o ET? Minha casa, ET, minha casa. As pessoas entendem que os extraterrestres são seres assim, Que, por exemplo, existem seres que vieram lá de Marte. Enfim, se tem uma ideia de como possa ser um extraterrestre. E segundo alguns relatos,
a respeito lá da guerra lá da Rússia e Ucrânia. Parece que tem acontecido coisas estranhas nos céus. Aliás, os cientistas alegam que de uns anos para cá, nos últimos anos, tem havido muito queda de meteoros, de meteoritos aqui na Terra. Jesus ele fala que as estrelas iriam cair do céu e as potências do céu seriam o quê? Abaladas. Segundo os cientistas, as calotas polares elas estão derretendo, fazendo com que, por exemplo, o planeta gire mais rápido. Eu não sei se você já percebeu, mas os dias estão passando muito rápido. 24 horas parece que, na verdade, são 12 horas. 24 horas não parece ser mais como era antigamente. 24 horas é como se fosse 12 horas. Quando você, pisca, meu Deus, já acabou o dia. Meu Deus, já acabou a semana. Meu Deus, já acabou o mês. Meu Deus, já acabou o ano. Então, segundo os cientistas, o eixo da Terra, devido ao derretimento das calotas polares, porque as calotas polares estão derretendo, e ao derreterem, o nível das águas do mar estão subindo. E isso está fazendo com que a Terra gire mais rápido. Interessante essa questão, né? Essa questão dos cientistas falarem que as calotas polares estão derretendo, as geleiras, né? Estão derretendo dos polos, Polo Norte, Polo Sul, Antártida, estão derretendo. Porque, por exemplo, o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora do Evangelho de Lucas. Vamos lá em Evangelho de Lucas. Lucas também fala a respeito dos sinais da volta de Cristo. E olha só o que diz aqui na palavra aqui, ó. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 21. Veja só. Lucas, a partir do versículo 21. Eu quero ler aqui a passagem aqui. Olha só o que está escrito aqui, ó. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol. Os cientistas estão alegando que está havendo muitas explosões no sol. Lá no sol está havendo muitas explosões. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Veja só, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aí eu quero ler aqui a nota de comentário, que fala a respeito dos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais cósmicos precederão a vinda de Jesus. E o mundo padecerá uma aflição sem igual por causa da grande tribulação. O impenitente passará por grande terror e desespero. Quem é o impenitente? O impenitente é o ímpio. É o que vive fora da palavra, que vive segundo a sua vontade. O impenitente passará por grande terror e desespero. Ou seja, quem ficar para a grande tribulação vai passar por um grande terror, por um grande desespero. Tudo que nós passamos na pandemia, ou no pandemônio da Covid, foi fichinha. Foi fichinha. Porque o pior ainda está por vir. Que isso, pastor? Tem que profetizar coisas boas. Dias melhores, sim, dias melhores virão. Quando Satanás for aprisionado no abismo e Jesus Cristo irá reinar 1000 anos na terra. Esses são os dias melhores que a humanidade irá viver. Jesus Cristo ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então olha só o que Jesus Cristo ele fala aqui em Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Segundo os cientistas, devido ao derretimento das calotas polares, isso está fazendo que o nível das águas do mar aumentem. E uma vez que o nível das águas do mar aumentem, os cientistas alegam que isto pode fazer com que as águas do mar tomem o quê? As cidades litorâneas. Inclusive aqui o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ser tomado pelas águas. Se eu não me engano, acho que ali em São Conrado, na zona sul do Rio, já tem algumas partes que foram tomadas pelo mar. Então todas as cidades litorâneas do mundo, elas podem ser submergidas, elas podem ser tomadas pelas águas devido a esse fenômeno que está ocorrendo no mundo nesse exato momento, que é o derretimento das calotas polares. Isso está fazendo com que o nível da água do mar aumente, fazendo com que sucessivamente as águas tomem o quê? Tomem as cidades litorâneas. Então, como eu falei, o Rio de Janeiro pode ter a sua cidade tomada pelas águas, pelo menos quem mora bem próximo, ao litoral, podem ter suas casas, as casas, os prédios, ou seja, tudo que está ali próximo do mar pode ser tomado pelas águas do mar, devido ao fato das águas do nível do mar estar aumentando por causa do derretimento dos polos, da Antártida, das calotas polares estarem derretendo. Pelo fato de elas estarem derretendo, o nível da água está aumentando e com isso as cidades litorâneas podem ser tomadas pelas águas, como já tem acontecido, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do planeta. Isso já tem ocorrido. Já tem ocorrido. Aí, por exemplo, aqui no versículo 27, estou em Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 27. Então vi o Filho do Homem. Aliás, deixa eu ler aqui o versículo 26. Aliás, deixa eu ler novamente o 25. Deixa eu ler o contexto para você entender. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As pessoas vão ficar perplexas com as águas que estarão tomando as cidades. Por exemplo, você certamente já deve ter visto cenas de filmes de Hollywood, onde você vê ali maremoto, o maremoto vindo e tomando o quê? Cidades inteiras. Isso já está prestes a ocorrer. Aliás, isso já ocorreu em alguns lugares do mundo. Já ocorreu maremotos em alguns lugares do mundo. E ainda continua ocorrendo maremotos. Então, essas coisas que andam acontecendo são sinais a respeito da volta de Cristo. Aí diz aqui, Lucas 21, versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, as pessoas vão ficar assim, poxa, e agora o que vai acontecer? Já aconteceu essa pandemia, agora está acontecendo essa coisa de guerra entre Rússia e Ucrânia, essa coisa de rumor de guerra, de uma terceira guerra mundial. Agora está acontecendo essa coisa das águas invadirem as cidades, de maremotos, milhares e milhares de pessoas morrendo por meio do avanço das águas sobre as cidades. E o que pode acontecer mais? As pessoas vão ficar assim, E o que vai acontecer mais? Meu Deus, o que está acontecendo? Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo,
por enquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão, viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Entenda, se já está acontecendo essas coisas no mundo, então entenda, Jesus Cristo está às portas. Lembra que eu falei para você guardar essa palavra, as portas? Então já eu vou estar falando sobre essa questão das portas. Continuando aqui a leitura, Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Jesus Cristo, ele disse, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. É hora de eu e você olharmos para cima e começarmos o quê? Nos exultar, nos alegrar. É hora de nós nos alegrar. Pastor, como é que eu vou me alegrar em saber que está acontecendo coisas que Jesus Cristo profetizou a respeito do fim? Bem, quem tem que ficar temeroso é quem não tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Porque aquele que é de Cristo, aquele que é de Deus, não deve temer. Pelo contrário, deve se alegrar. Eu, por exemplo, eu me alegro. Eu não vejo a hora de Jesus Cristo voltar. Eu não estou nem aí para os projetos humanos que eu poderia ter. Casamento, realização. Eu vou abrir um negócio para mim. Eu vou abrir um negócio para mim. Eu preciso terminar essa casa. Eu preciso comprar esse carro. Eu preciso fazer... Eu não estou preocupado com isso. É claro que enquanto Jesus Cristo ele não volta, você pode sim, você pode almejar ter uma boa casa, um bom carro, ter um bom negócio. Você que quer ter um negócio próprio já tem. Não há nada de errado quanto a estas coisas. Você ter o desejo de realizar enquanto você estiver aqui. Mas você não pode priorizar nada desta terra. Você não pode priorizar nada. Inclusive, você sabendo que os sinais estão aí. Os sinais estão aí para todos verem. A palavra diz que aquele que é espiritual consegue discernir todas as coisas e por ninguém é discernido. Então entenda. Você até pode ter projetos, você até pode ter planos de querer casar, de querer ter filhos. Apesar que tem muitas pessoas que falam, eu ter filho no tempo que o mundo está, do jeito que o mundo está, aí tá doido, estou fora de ter filho. Mas enfim, você pode projetar, você pode querer, ter o melhor desta terra enquanto Jesus não volta. Porém, você não pode colocar o teu coração nas coisas da terra. Você não pode colocar como prioridade os teus projetos relacionados à terra. É momento de você ter o seu foco nas coisas do alto, nas coisas lá de cima. É hora de você ter a sua visão voltada para as coisas do alto. Jesus Cristo ele fala... Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, já estão acontecendo. Essas coisas já estão acontecendo. É hora de você despertar. Você que está afastado, você que está desviado, você que está longe dos caminhos do Senhor, é hora de você despertar. Desperta tu que dorme dentre os mortos, disse o apóstolo Paulo. E Cristo irá o quê? Te iluminar. Você precisa abandonar as trevas. Você precisa sair, do lugar que é lugar de perdição. Você está entendendo? Você que está ouvindo essa palavra, você está entendendo? É hora de você despertar. É hora de você orar como nunca. É hora de você jejuar como nunca. Jesus Cristo ele disse. E quando o noivo for retirado, aí sim os convidados das bodas terão que jejuar.
Jesus ele foi retirado, Jesus ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus. E enquanto Jesus Cristo ele não voltar, você precisa jejuar. Eu vivo batendo aqui nessa tecla e muitas das vezes, volta e meia, eu me pego conversando com alguém a respeito deste assunto. E aí a pessoa fala para mim, mas pastor, eu já jejuei muito. Aí eu falo para você, passado, quem vive de passado é museu. Deus não quer saber do teu passado não, Deus quer saber do teu presente. E agora, no tempo presente, você tem jejuado? Ah não, pastor, eu não tenho jejuado. Então volta a jejuar. Volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde tu caíste. E volta a praticar as primeiras obras. Eu tenho falado para as pessoas, busquem jejuar pelo menos 3 vezes por semana. Aí eu pergunto para a pessoa, depois de uma semana, depois de um tempo, tem a oportunidade de conversar com a pessoa novamente, aí eu pergunto, e aí? E aí? Tem jejuado? Aí a pessoa, não, pastor, mas eu vou começar. Aí passa um tempo depois eu pergunto, e aí? Tem se consagrado? Aí a pessoa, não, pastor, infelizmente. Aí a pessoa inventa 1001 desculpas para não jejuar. Aí eu tenho que falar, porque eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com a palavra, e aí eu tenho que falar para essas pessoas que vivem fazendo promessas para elas mesmas e para Deus a respeito do jejum. Eu tenho que falar para elas a triste realidade para quem não anda jejuando, se consagrando. Vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar. Não tem jeito. Se a pessoa ela não for para o jejum, primeiro, ela não vai vencer a ela mesma. E ela precisa vencer o seu maior inimigo, que é ela mesma. Segundo, se não for para o jejum, não vai conseguir vencer nem o diabo e nem os demônios. E terceiro, se não for para o jejum, não vai conseguir subir no arrebatamento. Então você que está ouvindo essa palavra, Jesus Cristo ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Tudo que Jesus Cristo ele profetizou, que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, que está também em Apocalipse, já está se cumprindo. Simultaneamente, já está se cumprindo tudo aquilo que Jesus Cristo ele profetizou. Então, voltando lá para Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus Cristo ele fala que as tribos da terra irão se lamentar. Tem muita gente que vai se lamentar. Tem muita gente que me acompanha aqui pelo Facebook e por outras redes sociais que vai se lamentar. Se não buscar a Deus por meio da oração e do jejum, vai se lamentar. Vai ficar para a grande tribulação. Então Jesus Cristo ele fala, todas as tribos da terra, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você está sendo chamado, você está sendo convocado nessa hora, para que a partir de hoje você venha ter uma vida de oração e de santo jejum. Você tem que fazer isso pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo. Porque Jesus Cristo ele disse, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A pessoa quer entrar no reino dos céus, a pessoa quer subir no arrebatamento,
Mas ela nem sequer jejua uma vez por semana. Quem dirá jejuar 3? Quem dirá jejuar todos os dias? Por exemplo, esse propósito que nós vamos dar início dia 1º de outubro. Venha o teu reino. Praticamente vai ser durante os 30 dias de outubro. O mês todinho de outubro e novembro. Porque esse propósito vai ser de 7 semanas. Depois eu vou confirmar essa questão. De quantas semanas. Mas se eu não me engano é isso mesmo. 7 semanas a 10 semanas. Ou 12 semanas. De propósito de oração. Esse propósito começa agora em outubro e vai até novembro. Novembro para dezembro. Dezembro tem um outro propósito que é o mesmo propósito que a gente fez do ano passado. Propósito da saída. Propósito de oração e de santo jejum à saída. Provavelmente vai ser esse o último propósito do Ministério Denison Souza, do Ministério Deus Vivo, para esse ano de 2022. O propósito da saída. Da saída. E de repente esse propósito vai ser exatamente para a saída mesmo, saída dessa terra. Dessa terra. Porque para ano de 2023, tudo leva a crer que para o ano de 2023 poderemos ter o arrebatamento da igreja. Se não tivermos o arrebatamento da igreja logo no início, ou pelo menos no ano de 2023, até 2030, pode ter certeza, pelo andar da carruagem, pelos sinais que estão acontecendo de maneira simultânea na terra, tudo leva a crer. Jesus Cristo está às portas. Então, a palavra está dizendo aqui, Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Jesus Cristo ele só vai recolher quem se preparou. Quem não se preparou vai ficar para trás. Você está sendo chamado. Depois você não vai dizer assim, Senhor, ninguém me avisou. Ninguém me falou nada de arrebatamento, ninguém falou nada para mim sobre grande tribulação, ninguém falou nada sobre anticristo, sobre marca da besta. Ah, pastor. Senhor. Tem gente que vai dizer, Senhor, ninguém me avisou. Ninguém vai poder dizer. Você que está ouvindo essa palavra, você não vai poder dizer que não foi avisado. Você não vai poder dizer que não foi avisado. Você está ouvindo a palavra de Jesus Cristo falar contigo. Você não vai poder dizer, ninguém me avisou. Ninguém me deixou avisado. O próprio Jesus Cristo ele falou para os discípulos, eis que eu vos tenho vos avisado de antemão. Os quais ajuntarão o quê? Os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí eu quero ler aqui para você. Olha aqui, por exemplo, ao 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, está próximo o dia quente. Que dia quente é esse? É o dia do Senhor. O dia do juízo. O dia do juízo final. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Aí eu quero ler aqui para você, eu falei para você as portas. Olha só o que diz aqui, Salmos 24. Salmos capítulo 24. Salmos 24. Salmos 24. Olha só, esse salmo é salmo de Davi, é um salmo profético, salmo 24. Ele é um salmo curto, então eu vou ler ele por completo. Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra. Então aquele que é o Senhor da terra, ele está voltando. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no
no seu lugar santo aquele que é limpo, aquele que é o quê? Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Ou seja, o que é vaidade? Vaidade significa ilusão. Vaidade, na palavra de Deus, significa ilusão. Aquilo que é ilusão, aquilo que é inútil. Aquilo que tem, sabe, é como dizem, né? Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Isso é vaidade. É quando você dá valor a uma coisa da qual ela não tem valor algum. Então, por exemplo, a pessoa fica dando valor aos bens materiais, dando valor às coisas relacionadas da terra, quando tudo aqui na terra é vaidade, tudo aqui na terra é ilusão, tudo aqui na terra é passageiro, é transitório. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma, ou seja, a sua vida, à ilusão, à vaidade, nem jura enganosamente. A pessoa chega e fala assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Salvador. Mas as atitudes da pessoa provam o contrário. Ela fala com a boca de que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, mas as atitudes dela, ou seja, o estilo de vida dela, é totalmente contrário daquilo que ela confessa, daquilo que ela fala. Então está dizendo que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura, nem promete enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, esse receberá o que? Um corpo glorificado, não mais sujeito a doenças, não mais sujeito à velhice, não mais sujeito à morte. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, gente, essa é a geração daqueles que buscam a Deus. Você precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Para termos o quê? A bênção do Senhor. A justiça do Deus da nossa salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nós somos as portas. Jesus Cristo, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Mas nós também somos a porta. E o Senhor, ele quer entrar. Na minha vida ele já entrou. Senão eu não estaria nem aqui ministrando a palavra. Senão eu não estaria nem aqui como instrumento de justiça para trazer a palavra de salvação. Na minha vida eu tenho certeza que ele já entrou e ele está aqui, reinando dentro de mim. Mas o Senhor está dizendo aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Lá em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu entrarei. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei e eu irei cear com ele e ele irá cear comigo. Infelizmente, há muitas pessoas que estão vivendo tal situação. Jesus Cristo está do lado de fora batendo, querendo entrar no coração da pessoa, querendo entrar na vida da pessoa. E tem gente, por exemplo, até mesmo que conhece a palavra, que está afastado dos caminhos do Senhor e diz assim, que nada. Jesus Cristo não vem logo, não. Já se falou tanto que Jesus Cristo ele vem. É como eu sempre falo, Jesus pode levar até 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou até mais para voltar. Mas uma coisa é certa, daqui a 100 anos, ou até em menos de 100 anos, até em menos de 10 anos, daqui a alguns anos, eu e você, nós não estaremos mais aqui. Então não é só pela questão de Jesus voltar a qualquer momento, não. A questão é que qualquer momento eu e você, qualquer um de nós podemos o quê? Morrer. Não tem uma frase, não tem um ditado que diz, uma frase que diz? Para morrer basta estar vivo.
Basta estar vivo. Então, Jesus Cristo ele está batendo na porta de inúmeros corações para poder entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra? Gente, nós estamos numa guerra. E só se vence essa guerra na oração e no jejum. Primeiro, você precisa vencer a você mesmo. Segundo, você precisa vencer o diabo e os demônios. Se você vencer a você mesmo através da oração e do jejum, você vence tudo e vence a todos. Em Deus você se torna imbatível. Mas você precisa ir para a oração e para o jejum. Quem é este? Quem é este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor dos anjos. Aquele que vai vir nas nuvens dos céus com miríades e miríades e milhares de anjos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Você precisa se preparar. Eu tenho me preparado. E você precisa se preparar. Se você não tem se preparado, você precisa se preparar. E aí eu volto para Mateus capítulo 24 para nós terminarmos. Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que estiver vivendo os sinais que apontam para a volta do Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor não haverão de passar. E as palavras do Senhor estão se cumprindo. Agora cabe você se preparar. Quantos dias faltam para Jesus voltar? Não sei. Quantas semanas? Não sei. Quantos meses? Também não sei. Quantos anos? Também não sei. Mas de uma coisa eu tenho inteira certeza, eu tenho convicção, eu não tenho dúvida alguma. Jesus Cristo está voltando. E ainda que leve mais alguns meses ou anos para ele voltar, a qualquer momento você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. O interessante é que as pessoas elas têm a seguinte ideia: fulano morreu, Beltrano morreu, Ciclano morreu. Mas eu ainda vou viver muito. Eu ainda vou viver muito. Deixa eu te contar aqui uma história. Antes de nós orarmos. Jesus Cristo, ele contou uma história de um homem que tinha um celeiro. E esse homem, ele destruiu o seu celeiro para construir um celeiro maior. Porque esse homem ele dizia assim: bem, eu vou destruir esse celeiro e vou construir um celeiro bem maior. Para eu poder acumular muitas riquezas, muitos bens. E depois de eu acumular muitos bens, eu vou poder ficar folgado. Eu vou poder ficar descansado. Eu vou poder desfrutar de todos os recursos que eu pude juntar neste celeiro. E aí o homem fez isso. O homem ele foi destruir o celeiro que ele tinha e construiu um celeiro muito maior. Ele começou a juntar, até que numa certa noite, Deus, o anjo do Senhor, o anjo da morte, chegou para ele e disse assim: louco! Ainda esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que você tem juntado para quem será? Naquela mesma noite aquele homem morreu. Naquela mesma noite aquele homem morreu. Qual é a lição que Jesus Cristo ele quis nos deixar? Ou que ele nos dá ao contar essa história do homem que construiu um celeiro maior do que o anterior que ele tinha? A lição é a seguinte:
O que adianta você ser rico para consigo mesmo e ser pobre para com Deus? Foi isso que Jesus Cristo ele disse ao terminar de contar essa história. Que adianta o homem ser rico para consigo mesmo e ser pobre para com Deus? Aí Jesus Cristo ele fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que adianta você ficar se matando de trabalhar para querer enriquecer, para querer, conquistar, sendo que a sua vida espiritual você tem se esquecido de buscar pela sua vida espiritual. Você até pode ter projetos relacionados às coisas dessa vida, ter um bom carro, uma boa casa, mas você não pode ficar focado nos bens materiais, até porque em Deuteronômio capítulo 28 está escrito: se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes todos os seus mandamentos, todas as sortes de bênçãos irão correr atrás de ti e te alcançarão. Então você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Você não precisa ficar se matando. Eu vou me matar para poder ter isso. Não. É só você obedecer a Deus. É só você focar na sua vida espiritual. Isso aí vai ser algo natural. Na sequência, o que vai acontecer é exatamente isso. Se você priorizar a sua vida espiritual. Se você cumprir Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, Jesus Cristo ele fala: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, ande na palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O alimento, a vestimenta, uma boa casa, um bom carro, tudo que você almeja, você vai alcançar, mas você vai alcançar sem precisar, porque a verdadeira bênção de Deus você alcança ao obedecer a palavra do Senhor. Quando você obedece a Deus, quando você anda na justiça de Deus, todas as coisas colaboram e contribuem para o teu bem. Você está entendendo? Então, a partir de hoje, você precisa ter como prioridade a tua vida espiritual. Você precisa ir para a oração e precisa ir para o jejum. Você precisa. E aí eu termino aqui, antes de nós orarmos. Jesus ele falou que eram 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes foram comprar azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E como é que você paga o preço para adquirir de Deus o azeite, que é o Espírito Santo? Como é que você adquire mais de Deus? Como é que você adquire mais do Espírito maior, do Espírito Santo? Através da oração e do santo jejum. Quando você vai para a oração e vai para o jejum, pode ter certeza, você se enche do Espírito Santo, a ponto de ficar o quê? Possesso pelo Espírito Santo. Se você passar a partir de hoje a orar mais, a jejuar mais, a tua vida espiritual ela nunca mais será a mesma. Se você passar a jejuar no mínimo 3 vezes por semana, e se você passar a orar 3 vezes por dia, orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, orar pelas madrugadas, porque a palavra diz que o Senhor ele ama aos que o buscam de madrugada. Então, se você passar a ter esse estilo de vida, pode ter certeza, quando as trombetas soarem, o teu nome será chamado. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Você está sendo chamado para se preparar, para se consagrar. E se você for para a consagração, se você se consagrar, quando as trombetas soarem, o teu nome será chamado. O teu nome será chamado. Deus ele vai te chamar pelo teu nome. E aí, diz a palavra, que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos.
e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares e iremos participar das bodas do Cordeiro, ou seja, iremos participar da festa de casamento do Cordeiro com a noiva. E aí iremos estar lá durante um período de quase 7 anos. Enquanto nós estivermos lá na glória, aqui na terra o pau vai estar quebrando. Aqui na terra o bicho vai estar pegando. O anticristo vai estar tocando terror aqui na terra. E aí, o que você prefere? Passar 7 anos lá na glória, na festa do Cordeiro, no casamento, né, entre o Cordeiro e a noiva? Você prefere passar 7 anos na presença do Senhor nas bodas? Ou você prefere passar 7 anos aqui na terra, na grande tribulação? A escolha é sua. A escolha é sua. Depois você não vai dizer, Senhor, mas ninguém me avisou. Olha lá, ó. Lembra lá do Denison Souza? Então, o Denison Souza, quem enviou ele foi eu. Denison Souza foi o meu mensageiro naquele dia, quando você ouviu a palavra lá pelo Facebook, lá pelo YouTube. Foi eu que mandei ele falar a minha palavra. Como você não ouviu o aviso, você não vai poder dizer que não foi avisado. Você não vai poder dizer que não foi avisada. Por isso eu quero nesse momento orar. Eu quero orar nesse momento. Nós vamos orar nessa hora, glória a Deus. Vamos nesse momento orar. Eu quero orar por 3 tipos de pessoas. Primeiro, por aquele que ainda não entregou a vida para Jesus. Segundo, eu quero orar por aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. E terceiro, quero orar por aquele que está fraco, capengando na fé. Está quase, caindo por terra. O diabo está quase, o diabo está esmurrando a pessoa. O diabo já conseguiu derrubar vários da igreja que ele congrega, que ela congrega. Agora o diabo está querendo fazer dessa pessoa a próxima vítima. Você que está aí se sentindo fraco, eu vou orar por você. Você que está pensando em se desviar. Não é hora de se desviar não, hein? Se for se desviar, já sabe, vai passar pela grande tribulação. Porque, a coisa vai estreitar daqui para... escuta! Não coloca a tua esperança no presidente. Não coloca a tua esperança no governador. Não coloca a tua esperança nos governantes das nações. Não coloca a tua esperança. Coloca a tua esperança no Senhor Jesus. Para o ano de 2023, eu não estou aqui profetizando não, tá? Eu só estou falando o seguinte. Para o andar da carruagem, pelas coisas que estão acontecendo, a tendência é piorar. Piorar. Que isso, pastor? Jesus Cristo, ele falou aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo não é mentiroso. Ele nunca mentiu. Tudo que ele profetizou tem se cumprido. Aliás, lá no ano 70, Jerusalém foi cercada pelo imperador Tito, pelo imperador romano. E aí se cumpriu aquela palavra que ele diz lá em Mateus capítulo 24, logo no início do capítulo ele fala, e não ficará pedra sobre pedra da qual não seja derribada. Então tudo que Jesus Cristo ele profetizou, muitas já se cumpriram, algumas estão se cumprindo no tempo presente, e tem outras que ainda estão para se cumprir. Então não coloca a tua esperança no homem. Não coloca. Não coloca. A palavra diz, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tua esperança não pode ser no homem. Não pode. O homem ele te decepciona. Mas Deus jamais, o Senhor jamais. Jesus Cristo ele está voltando. E você precisa se preparar. Então eu quero orar por três pessoas que ouviram essa palavra. Por 3 tipos de pessoas. Primeiro, por aquele que está afastado. Aliás, por aquele que ainda não entregou a vida para o Senhor. Segundo,
para aquele que ainda se encontra afastado, aquele que está afastado. E terceiro, por aquele que está fraco. Então eu quero orar nesse momento. Por isso, se possível, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada. E existem pessoas que estão protelando, adiando, para entregar a vida para o Senhor. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, quando ela chegar diante do Senhor naquele grande dia, ela não vai poder dizer: ó Senhor, ninguém me falou nada, ninguém me avisou de nada, ninguém me alertou a respeito de nada. Ela não vai poder dizer isso, porque ela tem ouvido a tua palavra, ela tem escutado a tua palavra. Quantas são as pessoas que já ouviram inúmeras ministrações, pregações aqui por esse ministério e também por outros ministérios? Então, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não toma por inocente o culpado. O Senhor leva, sim, em consideração, o Senhor leva em conta o tempo da ignorância, que a pessoa não conhecia a tua palavra. Mas uma vez que a pessoa ela toma conhecimento da tua palavra, o Senhor não toma por inocente. Se a pessoa ela vive no pecado, na iniquidade, na transgressão, vive uma vida devassa, uma vida, meu Deus, da qual te desagrada. Então, meu Pai, eu oro nesse momento por essa pessoa que ouviu a tua palavra. Não foi a minha palavra, não, foram as palavras do Senhor. Profecias que estão se cumprindo no tempo presente. Nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra, fomes, pestes, pestilências, terremotos em vários lugares, as águas tomando cidades litorâneas. Quantas coisas têm acontecido, meu Pai? O amor de muitos se esfriando, sinais nos céus, muitos sinais nos céus, e aqui na terra, pessoas chegando a desmaiar por causa do bramido das águas, por causa das fúrias das águas, pessoas ficando, perplexas, pessoas com medo do que possa estar por vir para o próximo ano. Mas não tem jeito, Senhor. Passarão os céus e passarão a terra, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. Então essa pessoa, meu Deus, que ouviu a tua palavra, essa pessoa que ouviu a tua palavra e que ainda não entregou a vida ao Senhor, que ela venha entregar, meu Pai. O teu apóstolo, o apóstolo Paulo, ele disse: porque se creres no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com os teus lábios confessares que Ele é teu Senhor, teu Salvador, serás salvo. Então, meu Pai, se essa pessoa ela crê no seu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Senhor, e se ela tem confessado com os seus lábios que Ele é o seu Senhor, seu Salvador, então eu te peço, meu Pai, escreve o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro e ajuda essa pessoa a perseverar, meu Pai. Aquele que está afastado, aquele que está desviado, faz essa pessoa, meu Deus, voltar para a tua presença. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: todo aquele e toda aquela que vem a mim, porque o Pai o trouxe. Foi o Senhor que trouxe essa pessoa para ouvir a tua palavra, para que essa pessoa viesse despertar. Jesus Cristo está voltando. Você que está afastado, você que está afastada, entenda! Jesus Cristo está voltando. Não brinque com a tua salvação, com a tua alma. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então você que está afastado, é hora de você se reconciliar com o teu Senhor, com o teu Deus. Então eu te peço, meu Deus, recebe este teu filho, esta tua filha de volta na tua presença. Reveste essa pessoa, meu Deus, de poder e de autoridade. Tanto esta pessoa que está voltando para a tua presença, como também aquele que se encontra fraco. Existem pessoas fracas que não conseguem orar, não conseguem jejuar como antes, que não conseguem ler a tua palavra, que não conseguem andar na justiça do Senhor. Então, meu Deus, seja aquele que estava protelando, adiando de entregar a vida ao Senhor, mas que agora entrega a vida ao Senhor, que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Seja aquele, meu Pai, que estava afastado, mas que agora está se reconciliando com o Senhor. Seja aquele que estava fraco, pensando em se desviar, pensando, em sair da tua presença. Eu quero, meu Deus, que nesse momento
o Senhor venha lavar os teus filhos. Sim, lava os teus filhos nesta hora, meu Pai, com o sangue do Cordeiro. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venha remover agora os pecados cometidos. E que a palavra do Senhor venha se cumprir, pela qual diz: e dos teus pecados não me lembro mais, diz o Senhor. Que os pecados dessa pessoa venham ser lançados no mar do esquecimento. E que o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, esteja sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer uma lavagem poderosa na mente, no coração. E que o Senhor venha colocar, meu Pai, vestes novas, vestes resplandecentes sobre esta pessoa. E que o Senhor venha ajudar esta pessoa a perseverar até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos. E já creio pela fé de que o Senhor já está salvando a todos com mão poderosa. Salva, meu Deus, salva este teu filho, salva esta tua filha. Faz todos perseverarem até o fim, pois aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então assim eu já creio, meu Deus, na salvação de todos, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Fique firme com Jesus, você que entregou a vida a Jesus Cristo. Você que confessa a Ele como teu Senhor, como teu Salvador. Você que crê no seu coração de que Ele foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, o Pai. E você confessa que Ele é teu Senhor, teu Salvador. Assim que você tiver oportunidade, se batize nas águas. Jesus Cristo, Ele disse que nós precisamos nos batizar nas águas. Jesus Cristo, Ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que entregou a vida a Jesus Cristo, você precisa se batizar nas águas. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu convido a você a ser um colaborador desse ministério. Eu convido a você a ser um seguidor de Cristo por meio desse ministério. Se não tem aí ainda, né? Certamente não tem, né? Mas se você quer aí que nós venhamos abrir uma filial do Ministério Deus Vivo na tua cidade, no teu bairro, é só você deixar aí nos comentários aí: sim, eu quero participar desse ministério, eu quero ser um seguidor de Cristo por meio desse ministério. Então você pode deixar aí nos comentários, ou você que já participa do meu Facebook, pode me chamar no Mensage. Ou se não, você pode me chamar pelo WhatsApp, 21 979 99 36 86. Repetindo, 21 979 99 36 86. Me chama lá no Zap, que a gente troca uma ideia, né? Bate um papo e a gente vai ver essa questão aí, tá bom? De a gente abrir um ponto de pregação, né? Uma igreja aí do Ministério Deus Vivo aí no teu bairro, ou na tua cidade, ou no teu estado, enfim, tá bom? Você que não tem ministério e quer fazer parte desse ministério, então eu te faço o convite para você se tornar um cooperador, né? No caso, um seguidor de Cristo por meio desse ministério. Glória a Deus. E você que estava fraco aí, fraco, desanimado, né? Que você continue firme no seu ministério, né? Na sua congregação, na sua igreja local, tá bom? E é isso. Que todos venham perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando. Amanhã é quinta-feira e toda quinta-feira nós intercedemos pelas famílias, pelas famílias, né? Pelas famílias, pelos casais, pelos solteiros, pelos viúvos, pelas viúvas, né? Pelos divorciados. É a quinta-feira do amor, é a quinta-feira pela qual nós intercedemos e nós oramos pela vida amorosa e pela vida familiar. Glória a Deus. Então amanhã, com a permissão do Senhor, eu vou estar entrando no horário de 8 horas, tá bom? 8 horas. Por enquanto eu vou permanecer nesse horário. Eu falei que eu ia voltar para o horário de meio-dia, mas eu acredito que eu vou voltar para o horário de meio-dia assim que virar o mês de setembro. A partir do dia 1º, eu acredito que eu volto para esse horário, para o horário de meio-dia. Mas por enquanto, nesse horário, horário de 8 da noite, tá bom? 8 da noite. Então amanhã, com a permissão do Senhor, às 8 horas da noite, eu estarei realizando uma live para estar intercedendo pelos casais, pelas famílias. É a quinta-feira do amor. Intercedendo pela vida amorosa e pela vida familiar, em nome de Jesus, tá bom? Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes de estar encerrando, antes que eu me esqueça,
semeadores do Deus vivo, semeando por amor a Jesus e ao Evangelho. Eu quero nesse momento convidar a você para você fazer a sua doação para esse ministério, para que você possa estar fazendo uma oferta voluntária de qualquer valor, porque antes de Deus ele olhar para o valor monetário, ele olha para a intenção. Deus sempre vai olhar para a intenção do coração do ofertante. Deus nunca vai olhar para a quantidade, ele sempre vai olhar para a intenção. Com que intenção essa pessoa está ofertando? Com que intenção essa pessoa está fazendo essa doação? Então, eu quero convidar a você a se tornar um semeador do Deus vivo. Eu quero convidar a você para se tornar um mantenedor desse ministério. Ministério esse que nós temos, projetos, um projeto de estar avançando, de estar indo adiante, abrindo filiais, abrindo pontos de pregação, pontos evangelísticos, enfim. E aí nós contamos da ajuda de todos que acompanham esse ministério. Então você que quer fazer a sua doação voluntária, a sua oferta voluntária, eu convido a você a se tornar um semeador do Deus vivo. Glória a Deus. Então eu quero nesse momento orar por todos os semeadores. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço por todos os semeadores do Deus vivo, por todos aqueles que têm sido patrocinadores desta obra, desse ministério. Quero, meu Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de todos. Que o Senhor venha fazer com que a semente que foi lançada sobre esta obra venha ser multiplicada de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. Faz os teus filhos serem cabeças e não cauda. Faz os teus filhos terem muito para emprestar e até mesmo para dar. Faz os teus filhos serem cabeça e não cauda. Faz com que todas as sortes de bênçãos venham correr até os teus filhos e venham alcançá-los, para que assim eles possam, meu Deus, desfrutar do melhor desta terra. Como está escrito, e comereis o melhor desta terra. Então eu peço, meu Deus, a bênção do Senhor sobre os semeadores do Deus vivo e peço também que o Senhor abençoe poderosamente a todos aqueles que querem abençoar a esta obra, que não é minha obra, é obra do Senhor. Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, eu tenho uma obra, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, eu tenho uma obra, e a obra é essa, essa é a obra, que conheçam a ti só, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então aqueles, ó Pai, que têm desejo sincero de contribuir, de ofertar, de doar, que eles venham receber da tua parte o recurso. E que quando o recurso chegar nas mãos dos teus filhos, que eles venham honrar ao Senhor, o autor do milagre financeiro, que eles venham honrar o Senhor por meio desse ministério. Então assim eu apresento a vida de todos e já creio pela fé na resposta desta oração, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela resposta desta oração. Glória a Deus. Então é isso. Você que quer dizimar, você que quer ofertar no Ministério Deus Vivo, por enquanto a gente está recebendo pelo número do Pix. Aliás, a gente está recebendo pela Caixa Econômica também, mas na outra live eu vou ver se eu anoto para poder passar o número da Caixa Econômica. Mas o número do Pix, 21, chave Pix, 21 979 99 36 86. Vou falar um pouquinho devagar, 21 979 99 36 86. Repetindo, 21 979 99 36 86. Esse é o número da chave Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, tá? É o mesmo número do WhatsApp. E aí, depois de você fazer a sua doação, você vai tirar o print, vai nos enviar lá para o WhatsApp, vamos pegar o seu nome, vamos escrever no livro de oração dos semeadores do Deus vivo e vamos orar pela sua vida amanhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que assim Deus abençoe todas as áreas da sua vida. A vida profissional e financeira e todas as demais áreas, em nome de Jesus, tá bom? Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus
levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos. Ora vem, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! E todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco, por isto vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e perseverem em buscar o Espírito do Deus vivo. Continue buscando por meio da oração e do jejum. E lembre-se, quem perseverar até o fim será salvo. Compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Até a próxima live, até amanhã às 8 da noite com a permissão de Deus. Muita luz, graça e paz. Compartilhe, hein?